Salve, salve galera, beleza? Finalizando as análises das oitavas de final do NBB 2023-24, vamos de Bauru Basquete contra Pato, o quinto contra o 12º. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreva também no Duas Saídas para conferir as análises que já fizemos e as que vamos fazer também nas quartas de final. Bom, vamos lá, Bauru e Pato, né? O quinto contra o 12º. É um duelo bem equilibrado e um duelo, de certa forma, indesejado pelo Bauru Basquete. Apesar do retrospecto histórico entre Bauru e Pato dar 8 vitórias para o Dragão e 4 para o time paranaense, essas 4 vitórias do Pato foram muito doídas para o Bauru. Já teve vitória em playoff, apesar do Bauru ter avançado na série em 2021, o Pato deu muito trabalho, então não é a primeira vez que eles se cruzam nas oitavas de final. Já teve vitória com o Game Winner, que complicou a situação do Bauru na tabela, já teve vitória esse ano, tá? Então, na primeira fase, foram 2 jogos, uma vitória para cada lado, vitória dos mandantes nessa temporada pelo NBB. E é muito curioso a gente ver um duelo de opostos em experiência nos playoffs, né? Bauru, nas 16 edições do Novo Basquete Brasil, das quais 14 tiveram playoffs, essa é a 16ª e uma não teve playoff por causa da pandemia. Bauru avançou até as quartas em todos. Tá? Bauru nunca parou nas oitavas, sempre foi uma das 8 melhores equipes do Brasil. Já o Pato nunca passou das oitavas. As 3 vezes que chegou aos playoffs, Pato ficou ali na primeira etapa, mas vencendo jogos. Já venceu contra Bauru, já venceu contra Paulistano também, se não me engano contra o Corinthians, não me recordo agora, que foi o outro adversário do Pato nos playoffs. Mas enfim, é uma equipe que faz um jogo muito duro e que tem peças muito interessantes também e compatíveis às do Bauru Basquete, o que vai render duelos muito legais. Mas vamos falar primeiro do Bauru Basquete, porque não só na minha análise, mas de vários outros colegas, Bauru não ficaria em quinto lugar na primeira fase do NBB, ficaria mais para baixo. E o time ainda brigou por G4 até a última semana, tá? Até a última semana. Bauru só não ficou à frente do Vasco porque deixou alguns jogos pelo caminho que não deveriam ter deixado. Claro, ninguém considera uma derrota como algo aceitável, algo que deveria acontecer. Mas Bauru perdeu jogos de virada, perdeu jogos contra equipes muito mais fracas, então essas derrotas que estavam até meio fora do cenário, meio fora do esperado, acabaram tirando um pouco essa chance do Bauru, ainda assim colocando o time num quinto lugar, muito bem celebrado, muito bem comemorado, num trabalho muito interessante de Paulo Jaú. Bauru, nas últimas temporadas, parece ter deixado de tentar montar times campeões, né, igual conseguiu ali no meio da década passada, e colocou os pés no chão a partir do orçamento que realmente tem, contratando jogadores que não estavam tão visados assim pelo mercado e desenvolvendo eles em Bauru. Foi assim temporada passada, foi assim nessa, e a principal marca, o principal símbolo disso é o Anderson Rodrigues, que já jogou inclusive no Pato Basquete. Anderson teve um crescimento gigantesco nessa temporada, o pivô é um dos mais eficientes do campeonato, um dos maiores pontuadores também, e ele consegue contribuir, ele consegue ajudar tanto próximo à cesta, como também, na próxima sexta, no jogo mais combativo, no jogo mais físico, como também aproveitando as inúmeras chances, as inúmeras jogadas que o Bauru faz, que o privilegiam e colocam em situação de vantagem ali próximo ao aro, seja em arremessos livres, seja em mismatches contra jogadores muito mais baixos. Bauru tem uma facilidade muito grande, facilidade não, né? Tem um trabalho muito bom em forçar esses mismatches, forçar essas trocas na marcação que colocam o Anderson Rodrigues embaixo contra um cara menor do que ele. E aí ele usa toda a sua experiência, todo o seu físico, a sua técnica ali para fazer os seus pontos, deixando inclusive como um dos jogadores com os maiores aproveitamentos desse NBB, uma vez que ele só arremessa em boas condições praticamente, tá? Além disso, a Dontrell Bright e Alex Garcia fecham a espinha dorsal desse Bauru Basquete. O armador americano que segue mais uma temporada com o Bauru, é o segundo ano dele no interior paulista, é extremamente ágil, extremamente explosivo, é o líder em roubos nessa temporada, é o que mais rouba bolas, o que gera muitos contra-ataques, muitas posses e pontos fáceis para o Bauru. Além desses roubos, ele é um dos melhores defensores dessa temporada do NBB, forçando inclusive em inúmeras situações que o time adversário não faça o pick and roll contra ele,
porque é muito difícil você forçar uma troca, ele realmente consegue evitar esse tipo de situação a partir da sua velocidade, a partir da sua explosão, e aí acontece o seguinte, se você vai evitar o pick and roll em cima do Bright, você vai fazer em cima de quem? Do Alex? Ou então até do Pedro Mendonça, que é outro bom defensor? Fica muito complicada essa situação contra o Bauru, contra o Dragão. E Alex Garcia, eu não preciso nem falar nada, dispensa apresentações, o maior defensor da história da competição e cada vez mais o organizador de jogadas. Ele segue uma tendência nessa temporada que já vem acontecendo nos últimos anos, mas agora acho que mais do que nunca, dele ter a bola na mão, dele ser o organizador, de ser esse cara pensante do time é o melhor jogador de fato da equipe, então bola nele, ele se vira, ele sabe o que faz, a melhor chance do Bauru de fato é com ele. Claro, Bright, Cabreira e Larry também auxiliam muito nesse quesito, Gemadinha em menor medida, mas Alex segue como esse líder, até iniciando também as jogadas, não apenas finalizando e ou auxiliando na defesa. Além desses três, né, você tem o Jeremy Hollowell, que chegou no meio do ano, é um pivô que, embora tenha algumas deficiências defensivas no ataque, é muito competente, é muito ágil, chuta de todos os cantos da quadra. O Martin Cabreira, argentino, começou mal, mas melhorou muito de produção ao longo do ano também. É uma peça que vem do banco e dá outro ritmo para o Bauru Basquete, permitindo que o time varie um pouco o seu estilo de ataque ao longo da mesma partida. E também tem uma defesa interessante. Pedro Mendonça, um carrapato na defesa e faz um ataque muito honesto. É um cara muito aplicado taticamente, que dá liga para o time quando ele tá lá, né? Então, por mais que às vezes ofensivamente ele acabe deixando um pouco a desejar, é uma peça muito importante para se ter no elenco, é um cara muito chato de se enfrentar. Fora isso, Gemadinha também, um gatilho que não está muito bem nessa temporada, mas ajuda a organizar o jogo também, é um cara rápido. E Larry Taylor, outro que dispensa apresentações, ídolo do time, que também cresce em playoffs, é um cara que gosta muito de jogar essas partidas mais decisivas, sempre aparece muito bem quando precisa, tá? Problema do Bauru nessa série, tá? O garrafão, tá? O Felipão, pivô reserva, está machucado e o Maciel está com dengue. Então o Bauru tem na prática só o Anderson e o Jeremy Hollowell, pelo menos no primeiro jogo, a ver como será essa recuperação do Maciel da doença, né? Da dengue que ele acabou contraindo, tá? E pelo lado do Pato, é muito interessante que ele tem peças, o time tem peças que até parecem as do Bauru. O duelo de Barnes contra Bright e de Novaes e do Sommer contra Anderson Rodrigues e Jeremy Hollowell vai ser muito interessante. Começando pelo Barnes, o armador norte-americano não teve um bom começo de temporada, foi bem discreto, mas no segundo turno destruiu. Fez vários jogos com 20 ou mais pontos, pegou uma sequência ali de acho que de 7 ou 8 partidas anotando mais de 20 pontos, foi fundamental para uma arrancada do Pato no segundo turno. Então, hoje é peça-chave desse time, diferente do que era no começo da temporada, né, quando a responsabilidade ficava mais em outros atletas, como o Gabriel Novaes. O pivô começou muito bem, mas mesmo quando o Barnes assumiu o maior protagonismo, o Novaes manteve um bom nível. Ele ainda é uma peça muito jovem, jogou muito bem a última LDB, foi MVP na temporada passada, salvo engano, e é um cara que consegue chutar de todos os cantos da quadra. É um pivô, mas é um pivô móvel, ágil, que tem também visão de jogo para organizar quando necessário. Seria algo próximo, tá? Trazendo para o cenário brasileiro algo mais ou menos o que o Jokic faz. Ele consegue organizar bem o jogo, ele chuta de todos os cantos da quadra e tem a parceria do Sommer. Um cara já mais físico, mas ainda também ágil e que também consegue espaçar a quadra, embora com um aproveitamento bem menor do que o do Novaes. Além deles, você tem Materan, Michel e Veríssimo ali nas alas, ajudando muito na questão da intensidade do time. São caras que tocam em todas as bolas na defesa, que conseguem atacar bem o aro, mas também chutar do perímetro. Não tiveram ainda um grande momento juntos, tá? Todos juntos. Foco voltou? Foco voltou. Muitas vezes um brilha, o outro não. Pato precisaria, pensando nos playoffs, que os três tivessem a mesma constância nos mesmos jogos, aparecessem nas mesmas situações, nas mesmas partidas. Ainda assim, é um número interessante de armas relevantes que essa equipe pode apresentar, em que em diversos momentos da temporada também brilharam. Para completar, né, Arthur Pecos, um cara extremamente experiente, um cara que joga muito bem no pick and roll, que também é muito chato na defesa e tem um chute do perímetro interessante, é um cara também que gosta de chamar a responsabilidade nos principais momentos, é uma peça interessante
para esse Pato Basquete. É um duelo, como eu disse, muito chato, né? Dois times acabam tendo peças que se equivalem, são dois times que enroscam muito um no outro e que tem a questão logística como um fator crucial para essa série. Tanto Bauru como Pato, e aí tô falando das cidades, não dos times, não são tão fáceis assim de chegar, não tem aeroportos próximos. Bauru até tem um aeroporto na cidade, mas não é muito utilizado, tá? Então, por exemplo, Bauru foi a Pato de ônibus. Pato deve ir a Bauru também de ônibus. São viagens de 10 horas, né, de duração, viagens longas, viagens cansativas, tá? Então, e se fossem de avião também, precisariam ir para Chapecó, em Santa Catarina, para depois pegar um avião que nem sempre pousa em Bauru, às vezes pousa em Campinas, aí você tem 3 horas de ônibus. Então é uma logística chata, até por isso que os donos da casa acabam sendo privilegiados também. Não só pela força da torcida, não só por jogarem onde estão acostumados, mas porque costuma ser desgastante para o adversário, pensando especificamente neste duelo, nesse matchup. Pensando nas estatísticas ao longo do ano, no aproveitamento dos times, Bauru tem um aproveitamento muito ruim de rebote. Bauru perde a maior parte dos rebotes que disputa. Num garrafão, contra um garrafão com o Novaes e do Sommer, isso pode ser um problema. Por outro lado, o Pato é um dos times que mais chuta de 3 pontos na competição, mas é um dos que tem um dos piores aproveitamentos. Tá? É o segundo que mais chuta e acho que tem o quarto ou quinto pior aproveitamento. Então, Bauru tem que dosar um pouco essa questão, né? Esse duelo de Paulo Jaú contra Jesse Leite. Vai permitir o chute de 3 pontos do Pato ou vai tentar dificultá-los, uma vez que o time já não consegue utilizá-los como uma arma tão eficiente assim ao longo do ano? Veremos quais estratégias os técnicos irão utilizar. Como o Pato vai tentar dominar os rebotes contra Bauru, também é uma situação muito interessante, como o Dragão vai tentar compensar essa ausência de segundas chances que muitas vezes sofre ao longo das partidas. E por fim, uma curiosidade, tá? Isso não quer dizer tanta coisa neste duelo especificamente, mas Pato e Bauru são os dois times que menos cobram lance livre na competição, tá? Uma média de 15 para cada lado. Então eles têm uma tendência de não ir tanto para a linha do lance livre. Vamos ver como as defesas então vão tentar manter essa marca, né? Sem dar arremessos fáceis, arremessos livres nos lances livres para os adversários também. É um duelo muito interessante, é um duelo muito aberto. Eu vou com o Bauru 2-1. Por jogar mais vezes em casa, por também ter uma sequência melhor ao longo do ano, uma regularidade maior, muito embora dê alguns apagões, tá? Muito embora dê alguns apagões também, mas eu vou de 2-1 para o Bauru Basquete, é um time que tem Alex Garcia, tem Larry Taylor também, são caras muito experientes, a gente não pode nunca menosprezar. Beleza, galera? Comenta aqui embaixo quem você acha que vai avançar, o que você tem achado também das nossas análises das séries de playoffs aqui do Novo Basquete Brasil. Se inscreva no Duas Saídas. Muito obrigado, até a próxima. Falou!